Olá, meus amigos, minhas amigas, pessoal a quem eu não conheço, mas que desde logo agradeço pela companhia, meu reconhecimento, meu abraço a todos vocês, na expectativa de que esteja tudo bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o retorno às aulas, né? É uma preocupação que os pais têm tido em razão de o governo ter anunciado que as aulas podem retornar, as aulas presenciais podem retornar em setembro próximo. É claro que todos estão querendo, é muito importante voltar às aulas. Por quê? Porque aí os pais também retomam os seus trabalhos. Aqueles que têm onde deixar seus filhos e que não tinham na época da pandemia, voltam a trabalhar, as crianças vão para a escola e a economia vai retomando o seu ritmo normal. Mas aí a gente tem que se perguntar: nós estamos ou não com a pandemia sob controle? Há dúvidas, né? Há dúvidas. Por quê? Porque nós temos subnotificações, porque nós temos informações divergentes sobre o número de óbitos, sobre onde, em que região o risco aumentou, o risco diminuiu. Eu estou sabendo, nós todos estamos sabendo, que em Manaus, onde a pandemia foi muito rigorosa, ela estaria hoje estabilizada. Talvez porque Manaus passa por um período quente. Manaus é calor e, segundo os especialistas, o vírus não gosta do calor. Justamente pelo motivo oposto de que o Santa Catarina passou por geadas esses dias, pode ter havido um crescimento da pandemia, né? Pode ter havido o retorno do pico da pandemia justamente porque o frio é propício à contaminação, né? Diz que o vírus gosta do frio. Muito bem. O nosso país é um país muito grande, né? As regionalidades, as peculiaridades regionais são muito diversas, né? Nós temos aqui no sul o inverno rigoroso, no norte um verão rigoroso, e eu estava vendo ontem no Pará. As praias não tinham lugar mais disponível. Era um formigueiro de gente. O comércio era um vai e vem de gente de short para lá e para cá, muitos sem máscara. Então, eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, ou ali não tem nada, ou as pessoas não acreditam mesmo que possam se sujeitar a esse risco. É incrível como o nosso país tem diferenças gritantes entre as suas regiões, né? E aí é perguntar, mas o que é esse chamado platô? O platô seria o nível de estabilização da pandemia. E ele é extraído de que maneira? Pega-se o pico, né? O período de onde a doença esteve lá em cima, no pico, em relação ao mais baixo, e se extrai uma média, que seria a média da doença hoje em dia, algo em torno de 70% de pessoas infectadas. Eu não sei se isto é normal. Alguns médicos dizem que este platô natural é um desastre, porque ele é estimado a partir do momento em que muita gente é ou será infectada. E este percentual de 70%, no meu modo de ver, é altíssimo, não é? Por isto que corresponderia, segundo aos especialistas, a um desastre, a uma assinatura, assinar o fracasso do nosso comportamento em relação à pandemia. Por quê? Toda curva epidêmica que se preze, ela tem que atingir um pico e depois ela tem que cair, não é? E não entender que ela se mantenha estabilizada num patamar de 70%, onde as pessoas, onde 70% da população poderá estar infectada, me parece assombroso. Vamos admitir um estado como o de São Paulo, 45 milhões de habitantes. Se 70% desta população, ou seja,
Se 32 milhões de pessoas forem infectadas, que é o nível de estabilização proposto, quantos óbitos nós teríamos? Vamos imaginar 10%. Nós teríamos 3 milhões de mortes? Isso não é avassalador? Isso não é impressionante? Embora alguns considerem a pandemia estabilizada ou que aguardem que ela se estabilize num platô de 70%, eu acho que 300 óbitos por dia, como eu ouvi ontem nas notícias, é espantoso quando se fala em vidas perdidas, não é? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, pessoalmente, não acredito que isto vá acontecer. Eu acho que quando setembro vier, quando setembro chegar, para lembrarmos um filme muito famoso, né? Quando setembro vier, nós já vamos estar com boas notícias. Ontem, 20 de julho, nós recebemos vacinas que foram feitas pela comunidade unida, né, se não me engano, Oxford, China e Brasil, estão aí com muita esperança nesta vacina que é experimental. Haverá um grupo de pessoas que se submeterão a tomarem a vacina para verem os efeitos colaterais. Alguns que eu ouvi dizer, parece que sentiram pouca coisa em termos de efeitos colaterais. Então, eu aqui faço a minha reverência à comunidade científica, aos pesquisadores, porque todos estão olhando, estão buscando a mesma coisa, estão olhando na mesma direção, e este foco, não é, faz com que a solução chegue muito mais depressa do que a gente podia supor. No Brasil, esse recuo, né, na previsão de voltar às aulas foi por causa de um estudo feito por um matemático da Fundação Getúlio Vargas. Ele disse que se nós voltarmos até setembro, do jeito como a coisa está agora, nós teremos até 17 mil óbitos. Essa projeção foi feita, inclusive, também pela Universidade de Granada, na Espanha. É um estudo que, quando você coloca 20 crianças numa sala de aula, pode haver um número de 808 contatos cruzados. Então, estas crianças, esses contatos vão subir em progressão geométrica, não é? Se nós temos crianças portadoras do vírus que estão por aí, sem manifestação, por quê? Porque a gente sabe que as crianças até podem portar o vírus, mas elas seguram o vírus consigo, elas não transmitem. Se você reabrir as escolas agora com a pandemia no estado em que se encontra, mesmo usando máscara, mesmo com distância, no primeiro dia de aula, segundo as estatísticas, haveria 1.700 novas infecções, com 38 óbitos. Isso dobraria. Em 10 dias, isso seria um número, em vez de 1.700, nós iríamos para 3.400 e quadruplica depois de 15 dias e vai subindo. Então, segundo os matemáticos e segundo esses estudos estimativos, abrir as escolas da forma como nós estamos, nesse momento que, segundo eles, não é o ideal, seria uma loucura. Então, existe um risco, esse risco está previsto e está matematicamente calculado. A gente sabe hoje muito mais do que sabia antigamente, mas o que nós sabemos? Nós aprendemos a driblar o perigo. De que maneira? O nosso cérebro é incrível, é maravilhoso. A gente aprendeu a conviver com o perigo e a driblar o perigo, né? Por meio de medidas protetivas. Hoje a gente fica em casa, a gente usa máscara, mantém uma higiene rigorosa, mantém o distanciamento social até que se comprove a eficácia da vacina. E aí graças
o que tem sido feito, o progresso tem sido extraordinário. Por isso, eu repito, eu confio que quando setembro chegar, quando chegar as aulas no período proposto pelo governo, que é setembro, eu acho que nós já vamos estar mais tranquilos para mandar os nossos filhos mais em segurança para a escola. E até lá, né, gente, é torcer para que a vacina seja realmente eficaz, né? É claro que voltar às aulas é importante, as mães terão onde deixar seus filhos, não sei se em segurança, mas terão onde deixar seus filhos, né? Eu vi esses dias que as escolas têm feito marcas no chão, têm disponibilizado álcool em gel, intercalado cadeiras, traçado vias de mão única, uma escada sobe, a outra só desce, muito legal. Mas após tanto tempo sem voltar às aulas, sem ir à escola, como é que estas crianças se comportarão, não é? Será que elas vão controlar as suas emoções? Eu aqui tiro pelos adultos, né? Você mal viu o shopping abrir, já correu, já tinha vocês viram isso, né? Já tinha filas nas entradas, já tinha salão de beleza cheio, o comércio popular já estava lotado de gente andando para lá e para cá. O pessoal não se segura, tá todo mundo cansado deste isolamento, né? Se todos pudessem, pelo menos, ir à escola num transporte público que fosse idealmente, comprovadamente bem higienizado, seria um pouco menos risco. Por quê? Porque dizem que o transporte coletivo é, em si, o meio mais contaminador, mais contaminante da pandemia. Porque todos põem a mão nos mesmos lugares e o que se tem ouvido falar é na superficialidade da higienização dos ônibus, dos trens, né? Dizem que fazem assim muito rapidamente, que os intervalos de limpeza não são ideais. Essa é a avaliação dos usuários, não é? Agora, se fosse um meio tranquilo, seguro, muita coisa já estaria brecada ali no próprio transporte público, mas não é o que se tem, não é o que se ouve falar. O medo do transporte público tem sido um dos maiores. As escolas teriam segundo os governos municipal e estadual, elas já adotaram ou estão adotando uma estratégia de longo prazo. Também se fala que haverá mais contratação de professores. Por quê? Porque quanto mais você reduz a turma, mais professor você tem que ter. Enfim, há um plano de ação traçado, mas é preciso que esse plano de ação não pare nos primeiros dias de aula, porque depois a gente sabe que o costume faz com que as coisas se tornem naturais, a gente, fragiliza, a gente deixa um pouco para lá, descuida da segurança. Então, o que se espera é que esta preparação não se limite apenas ao primeiro dia, aos primeiros dias de aula, não é? Mas que seja sustentável. São estas as informações e os cuidados e a segurança que pais e mães precisam ter para não colocarem suas crianças em risco, não é? Por qualquer motivo. Tem pessoas, tem crianças do grupo de risco também. Eu tenho, por exemplo, a moça que trabalha comigo, a Daiane, a quem eu estimo demais, e nós tivemos aí um problema com a filhinha dela. A filhinha dela, a Alice, a quem eu mando um beijo enorme, viu, Alice? Alan, Alex, todos eles da família da minha Daiane, tiveram aí um susto danado com a menina, porque ela foi operada de apêndice supurado e, olha, passamos um susto com a neném, né? E agora a Daiane fica numa preocupação imensa. Será que se eu colocar a minha filha na creche de novo, ela vai estar em segurança? Será que é verdade essa coisa da contaminação dos contatos de risco cruzados? E se for, e é uma coisa matemática, eu vou ficar tranquila? Eu não vou estar submetendo a minha filha a um perigo?
Gente, o discurso e o que as autoridades propõem é bacana, é bonito, mas não é muito o que a gente sabe que existe na realidade. Algumas escolas estão em estado precário de conservação. A própria conservação do ambiente não nos deixa tranquilos, não é verdade? Falta o essencial, faltam materiais, faltam bens de consumo ali necessários para que o aprendizado se faça com plenitude, né? Faltam computadores. Então, como é que se tem um acesso pleno à educação sem a internet? Os alunos ficam desmotivados porque as boas escolas, as escolas particulares, têm laboratórios de internet que motivam o estudo, né? E não é o que acontece nas escolas públicas, que a gente sabe que a maioria não tem acesso à internet. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que torcer, tem que orar, tem que buscar convencer os nossos administradores, os nossos políticos. Nós temos que vigiar, inclusive, para que as verbas destinadas à educação sejam bem empregadas e que o governo passe a ver a educação como a única forma de curar as chagas do nosso país. E como elas são tristes, como elas são imensas, não é? Como a gente viu coisas que a gente já sabia que existiam, mas assistir a tudo isso foi vergonhoso para a população brasileira, né? Bom, uma palavra ainda sobre o aspecto emocional. A volta às aulas pode vir acompanhada de situações muito peculiares, né? A criança que ficou em casa e que ficou num ambiente saudável, saudável sob o aspecto familiar, não é? Essa criança pode voltar com mais tranquilidade, deve ter tido um preparo, aquilo que a gente vê nas propagandas, né? Da família reunida, da mãe ensinando, do pai brincando, jogando bola, fazendo um momento de felicidade, né? A família margarina, ela não é o modelo padrão do nosso país. Não é. Porque a gente viu que a maioria das famílias vivem em lugares restritos, pequenos, com muita gente, sem a geladeira cheia, né, com contas se acumulando. Então, foi um período de muita dor para muita gente. Então, a propaganda é linda, mas não corresponde à realidade total, não é? Então, há crianças que ficaram aí num ambiente não ideal, que sofreram, que não tiveram, que sentiram falta da alimentação da escola, não é? Que sentiram falta dos colegas, que sentiram falta do afeto dos professores, porque é o que elas têm, às vezes não têm em casa, porque fica na escola e é dali que elas tiram o afeto, o amor, o carinho, a atenção, o alimento necessário para subsistirem, não é verdade? Então, tem crianças que poderão estar retraídas, tem crianças que poderão se mostrar eufóricas, né? Por quê? Pela ansiedade de voltar. Tudo vai depender do que ela passou no isolamento, né? E podem ter umas com sensação de pânico de voltar e ver tanta gente de novo, aquele movimento todo a que ela se desabituou no período de afastamento. Algumas podem sentir angústia por terem saído do Porto Seguro. E, além disso, tem aquelas que poderão sentir um peso muito grande da responsabilidade de levarem o vírus para casa, porque os pais vão dizer, olha, não beija, não abraça, não chega perto, não faz, não dá mão, por causa do problema de trazer o vírus aqui para casa. Tudo pode acontecer quando entram em cena as emoções, né? Agora, em qualquer caso, será preciso que tanto os pais quanto os profissionais das escolas tenham um equilíbrio emocional. Agora,
estes pais e estes profissionais também são seres humanos, também têm as suas emoções envolvidas, também não se sabem que tipo de isolamento, de período eles passaram, mas será preciso que eles estejam muito atentos à reação das crianças, às atitudes, às necessidades que elas demonstrarem, porque são eles que vão ter que lidar com os comportamentos que as crianças adotarem nessa retomada. Eu penso que quanto mais velha a criança, mais fácil de controlar, porque a compreensão é maior. Mas nós temos crianças de tenra idade, não é? A camada das crianças mais infantis é muito difícil de controlar, porque elas próprias não podem, não sabem como lidar ainda com as suas emoções, né? Até quando setembro chegar, eu acredito que nós já saberemos o que fazer. Eu tenho esta esperança, esta impressão, né? Porque as coisas estão progredindo rapidamente, graças à comunidade científica, graças aos nossos protocolos, graças aos nossos pesquisadores. Então, nós vamos ter, sim, uma boa nova, mas admitindo que não haja, admitindo que nós cheguemos em setembro sem uma segurança, né? Aí eu acredito que não, setembro nós teremos, dezembro já não conta, né? Em termos letivos, né? Mas a gente terá setembro, outubro e novembro, o que são 3 meses mais para ter uma vida em segurança. Aí, eu acredito que se nós chegarmos em setembro sem segurança absoluta, não custa esperar até 2021. Até porque o próprio governo não vai cometer a insensatez de colocar crianças em risco. Até porque ele já foi alertado a esse respeito, sobre o risco dos contatos cruzados. Então, gente, o jeito é esperar, é dar tempo ao tempo para que ele se faça, como sempre, o Senhor da razão, para que ele nos dirija, para que ele nos aponte a direção correta. O tempo, sempre ele, a nossa garantia maior de tranquilidade, sempre ele, o Senhor da razão. Não é? Então receba o meu abraço, muito obrigada por sua companhia, por sua atenção e até sempre, como eu digo. Um beijo para vocês todos. Até mais, gente. Até o próximo podcast. É Thaís que se despede com muito, muito carinho por todos.